Eu estou aqui com o Pedro Ariel Santana, diretor de relacionamento e conteúdo da Casa Cor. E ele é o próprio autor dos livros A Grande Beleza. Estamos no lançamento da Grande Beleza 3, o mais recente, e ele vai contar pra gente como é que começou essa coleção de coletâneas com esse olhar tão particular dele, que já é a sua marca registrada. A gente espera, inclusive, as postagens dele na rede social, no Instagram, para ver como é que ele viu o mesmo ambiente que a gente viu e não enxergou aquela maravilha do detalhe que ele pescou. Como é que é isso? Então, eu acho que... Você sabe que A Grande Beleza ele nasceu no Instagram, né? Eu sou arquiteto de formação, jornalista, trabalhei 18 anos na Casa Cláudia e há 5 eu estou na Casa Cor. E eu deixei de ser jornalista, de uma hora para outra você deixa, porque eu comecei a exercer outras atividades, fazendo curadoria, relacionamento em Casa Cor, viajando bastante. E eu usei o Instagram para exercitar esse lado jornalista. Então comecei, eu tenho uma chance também de visitar a Casa Cor do Brasil inteiro, de Porto Alegre a Belém do Pará. É um privilégio. Então eu tinha essa oportunidade. E a rede social, o Instagram, ele tem essa vocação também, né, para fotografia. Então eu comecei fotografando com o celular, alguns detalhes que eu achava interessantes, sem nenhuma pretensão de me tornar um fotógrafo e tal, e postando e contando essa novidade. E acho que foi fazendo sucesso, o Instagram começou a ter vários seguidores. Um belo dia, um seguidor, uma fã, colocou: essas fotos são tão lindas, queria vê-las num livro. E foi isso, a Lívia Pedreira, que é a diretora superintendente da Casa Cor, viu esse comentário e falou: por que não? Vamos fazer um livro. Adoro por que não. E foi isso em 2016. Fiz aquele primeiro livro, também sem pretensão nenhuma, fiz uma seleção das melhores fotos, aquelas que eu gosto mais, aquelas que fizeram mais sucesso. E foi bacana, fez sucesso, e veio o convite para fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Eu acabei de fazer o quarto. Mas eu acho que é isso, eu acho que o sucesso, tanto do Instagram quanto do livro, tem a ver com esse olhar, que é como você falou, que é um olhar de editor, né? Nós somos editores, você também foi editora há muitos anos de uma revista de decoração, e que a melhor parte é aquela de selecionar as fotos, e a gente tem a nossa tipo de foto favorita. Eu particularmente gosto nem das muito abertas, nem das tão fechadas, mas os cantos, assim. Por isso que eu me identifico contigo, porque tem uma história ali, mas é uma história curta. É uma história curta. Conta e às vezes a foto mais aberta, mais fechada, mostra a essência, o conceito, daquilo, talvez, que se você abre demais, você se perde naquele mar de informações. Então acho que foi isso, foi fazendo sucesso. Eu acho que eu fui aprimorando, não exatamente o olhar, eu acho que o olhar era o mesmo, mas a maneira de fazer a foto, né? Enquadrando com mais perfeição, mais alinhamento, né? Uma coisa um pouco mais profissional, porque não é profissional. Eu sempre digo que eu sou um fotógrafo amador, mas que tem a sua graça, porque às vezes essas fotos muito técnicas, profissionais, ficam frias. Eu nunca gosto de ser muito frio na foto, eu sempre deixo, sei lá, transparecer um calor, uma emoção. Eu acho que tem duas coisas, a questão de repetição, né? Tudo que a gente repete muito, a gente vai aprimorando e vai ficando bom, e vai se testando, chegando a caminhos, né, diversos. E essa questão do teu quase afeto, né, naquele momento, por aquele objeto, por aquele recanto, porque tu fotografa um recanto de um ambiente,
uma obra de arte colocada em algum ponto, uma peça de design, uma paisagem, e tu fotografa com esse mesmo olhar generoso, né, e afetuoso. Eu acho que também isso. Tem uma expressão do wabi-sabi japonês que eles falam: existe beleza em tudo, você precisa enxergar essa beleza. E sei lá, é como se eu buscasse essa beleza em tudo, e principalmente nessa profissão maravilhosa que é o design de interiores. Esse é o nosso universo do design, da decoração, das artes, da arquitetura, né? E eu acho que é isso, eu tenho um olhar generoso porque eu busco essa beleza, né? Muitas vezes tem algum ambiente que eu olho, nem gosto dele como um todo, mas tem sempre um cantinho, ou uma obra de arte, ou um arranjo, que aquilo me chama a atenção, e aí eu vou tentar fazer ele registrar isso da melhor forma possível. É instigante pra ti, né? E é interessante que o nome A Grande Beleza surgiu de um filme, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho isso, porque o cinema, e assim como a arte, todas as formas de arte, são muito inspiradores, né? É verdade. A arte tem essa capacidade de te elevar, de tirar do chão, de provocar essa iluminação, né? E esse filme, A Grande Beleza, é um filme italiano, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, deve ter uns 7, 8, 10 anos, não sei exatamente quando foi. Agora, mas ele me marcou muito, porque foi na época que eu estava começando no Instagram. É verdade, mais ou menos isso. Mais ou menos na mesma época. E a história de um jornalista especializado em arte. Ele, na verdade, é um crítico de arte, que nós, apesar de atuarmos mais na área do mundo de interiores, também somos esses críticos, né? Mas ele chegou numa idade, os 65 anos, o filme começa com a grande festa de aniversário dele, e ele mora em Roma, vive cercado de beleza, mas ele parece estar anestesiado, ele não consegue mais se emocionar, e isso é meio paralisante para ele, mas ao mesmo tempo ele provoca muita reflexão. O filme é cheio dessas reflexões sobre a beleza, sobre a arte, sobre a vida, sobre até essa profissão crítico e jornalista. Então isso mexeu muito comigo, porque eu me via nele, né? E tem uma frase, um trecho do livro que quando eu vi, aquilo foi que me sacudiu, assim. A história do personagem, que é o Jeff Gambardella, né, que é um cara interessantíssimo. Ele escreveu um livro sobre arte, beleza, no início da sua carreira de jornalista, fez um enorme sucesso e depois não escreveu mais nada. E todo mundo pergunta para ele: por que você nunca fez um segundo livro? E ele não responde e tal, mas já mais pro final do filme, quase no final do filme, uma freira, que é uma espécie de santa, porque o filme também não é certinho, né? Ele é cheio de imagens simbólicas. É uma freira que parece um pouco a Madre Teresa de Calcutá, mas ao mesmo tempo é uma santa. Pergunta para ele: por que você nunca fez um segundo livro? E ele finalmente responde, ele diz: porque eu procurei a grande beleza e nunca encontrei. E eu fiquei chocado, porque é um pouco isso, na verdade. Tá em busca, né? A gente está sempre buscando da próxima coisa que vai te instigar, né? Mas aquilo me tocou de uma forma, porque eu falei, de repente, a gente está sempre em busca dessa beleza, dessa grande beleza, mas a gente é cercado de pequenas belezas, né? Que às vezes passa, que é aquela história da filosofia wabi-sabi, que é um pouco o contrário da crise que o Jeff viveu nesses últimos anos. Vai te falar se antes em crítica, né? De alguma maneira tu exerce crítica na medida que tu publica uma imagem e não publica outra. O que tu publica é o que tu gosta. O que
tu não publica é o que não te moveu, não mexeu contigo. E tu também usa esse teu poder de observação e de treino, de olhar, do arquiteto barra jornalista, juntando tudo junto no guarda-chuva do editor, naquele que escolhe, do curador, para também orientar profissionais, arquitetos dentro da Casa Cor, né? De alguma maneira tu criaste uma personalidade, né? Um perfil muito diferenciado, e as pessoas reverenciam muito qualquer coisa que tu diga para ela. Muitas querem saber o que tu achaste do trabalho dela na Casa Cor ou fora, né? Tem isso, né? Tem. Algumas chegam e falam, fã, não falam? Tem isso, sim, tem isso. E eu acho que é um pouco disso tudo, né? Foi o trabalho de editor, de revista, né? A experiência como editor de revista, depois esse olhar de Casa Cor, a possibilidade de ver Casa Cor do Brasil inteiro. Todo ano eu vou a Milão, você também. Então a gente tem um nível de informação sobre esse universo muito grande, porque a gente, na verdade, a gente não faz arquitetura, mas a gente sabe, né? A gente está muito bem informado sobre esse universo, né? Então eu acho que é um pouco dessas experiências todas que te gabarita a ser um curador, né? Que é o papel que eu faço basicamente na Casa Cor de São Paulo, de curador, né? Que é um pouco mais do que o orientador. O curador primeiro ele faz a seleção dos arquitetos, cuida um pouco do percurso e tudo mais, e depois vem um trabalho de orientação. Pelo Brasil, eu faço, inclusive aqui em Porto Alegre, na Casa Cor do Rio Grande do Sul, um trabalho de sentar com alguns profissionais e fazer uma análise do projeto, né? Ali a gente tem 45 minutos, 1 hora no máximo, para eu entender quais são os desejos, quais são as limitações, quais são a ansiedade do profissional e naquele projeto, e faço comentários, proponho alguma coisa diferente, ou enfim, é um trabalho de coach também, né? Tem muitos profissionais que já chegam um projeto muito pronto, e muito bem resolvido. Aí vamos falar de arte, né? O que você está querendo colocar aqui? Aí vem aquele trabalho, eu sempre sugiro a procura de um curador de arte, e aí o César Prestes tem feito um trabalho incrível de complementarização desse trabalho do design interiores com essa cereja magnífica no bolo que é a arte. Muita gente, muitas vezes, tem arquitetos tão bons, inclusive já chega com um trabalho de arte ali muito bacana, aí a gente conversa assim, ok, como você tirar proveito desse projeto durante a Casa Cor? Eu entro numa área que é quase um marketing, né? Marketing pessoal, somente porque tem alguns arquitetos muito tímidos, que não sabem ainda. Porque Casa Cor é uma vitrine, né? É uma vitrine. Um momento, assim, de uma experiência única, né? E que possibilita muitas possibilidades da pessoa explorar isso. Então, eu digo, não basta ter um trabalho. Ok, se você tiver um trabalho incrível, finalizado impecavelmente, bem iluminado, ou seja, tudo tecnicamente bem resolvido, ok. E aí, agora, como você tirar o máximo proveito? Como explorar isso de uma forma que todo mundo fique sabendo, que a imprensa fique sabendo, que até hoje em dia o mundo é tão maior do que os nossos limites físicos, né? Com todos esses portais, sites internacionais, como a gente pegar os grandes portais da Europa, dos Estados Unidos, que eles se interessem e publiquem sobre o seu projeto. Porque isso é perfeitamente possível. Já existe alguns arquitetos brasileiros que todo ano saem no Design Milk, no Duel Magazine, entendeu? Porque eles já são conhecidos
E são desses... E trabalham para isso, né? Se esforçam. Com vários procuram. profissionais de casa cor, isso é uma coisa rara, que não é muito conhecido, mas ganham prêmios internacionais com seus projetos de casa cor. Né? A Marília Pellegrini acabou de ganhar um prêmio internacional com a casa que ela fez na Casa Cor São Paulo 2019. O Felipe e a Mariana, da MF Arquitetos de Ribeirão Preto, ganhou um prêmio este ano em Paris com um projeto que eles fizeram da Casa Cor de 2018 em São Paulo, restaurante. Quer dizer, existe muitas possibilidades de você atingir... Era muito fotogênico. atingir suas pretensões sabendo usar a Casa Cor, né? Maravilha. E muita gente, a gente fica muito, até às vezes limitado. Eu quero, sei lá, fico contente se eu sair no 0 hora. Mas não, pode sair no 0 hora, pode sair na Folha de São Paulo, Tudo no é Estado válido, de São né? Paulo. Pode ir avançando até onde for, né? Há de infinito. Eu acho que as possibilidades são infinitas. Mas é óbvio que isso não é o foco do meu trabalho. O foco do meu trabalho é tirar o máximo proveito daquele espaço, fazendo com que ele seja o mais interessante, o mais bacana, o mais fotogênico. Muitas vezes eu falo para os arquitetos... Instagramável. Olha... tá faltando recuo para foto aqui, você vai ter problemas, os fotógrafos vão te xingar. Sim. Ok, tudo bem, eu acho que tem um arquiteto que eu gosto muito de Santa Catarina, que é o Marcelo Salum. Maravilhoso. Que a gente já teve essas discussões incríveis, eu acho que os projetos dele são lindos, mas ele nunca se preocupa com a foto, ele tem uma preocupação que é envolver o público visitante. Ele participou de São Paulo esse ano e foi uma dificuldade, aquele ambiente retangular. Muito difícil, mas todos os ambientes dele, eu falo, é uma conversa que nós já tivemos. Outro dia eu fiz um bate-papo na Casa Cor do Rio Grande do Norte, e os dois juntos, ele falou assim: você sempre fala isso pra mim, que eu não penso mesmo, mas eu só vou pensar depois, mas aí eu já tô tão envolvido com o projeto. Mas enfim, é uma escolha dele, né? E ele sabe fazer isso como quer. Os ambientes que eles fazem são sempre muito envolventes, né? Verdade. Mas enfim, eu acho que a experiência que eu tenho de tantos Casa Cor, principalmente para aqueles que estão começando, que estão fazendo pela primeira, segunda, terceira vez, porque tem muitas dúvidas, né? E elas vão continuar, porque a gente está sempre no processo de aprendizado. Você aprende com erro, você aprende, né? Às vezes mais com erro do que com acerto. E neste livro, A Grande Beleza 3, tem 3 ambientes de Casa Cor do Rio Grande do Sul, da Karen Feldman, do Juarez Cruz e do Rafael Croce, que estão nesse livro mais recente. Eu menciono isso porque a gente está em Porto Alegre, esse lançamento que a gente está comentando agora está ocorrendo aqui em Porto Alegre, mas no livro tem ambientes do Brasil inteiro, até de fora, de Miami, tem foto da Itália, tem Versace, tem, enfim, é um livro incrível, sempre né? Milão. Tem um capítulo sobre Milão, né? Então até mudaste o nome do capítulo, Design para Milão, né? Então é um prazer, é uma experiência folhear o livro do Pedro Ariel, assim como acompanhar ele pelo Instagram, né, gente? Mas eu te agradeço muito a paciência, esse papo maravilhoso. A gente podia continuar conversando muito, porque a gente pode ir aprofundando, né, as várias camadas do teu olhar, da tua curadoria, e como é que isso evolui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido. Beijo!